Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a pastora Vera Lúcia. E hoje estou muito feliz em poder participar novamente do projeto Leitura Bíblica Diária. Agradeço a todos os meus pastores que estão à frente dessa obra, né, irmãos? E a todos vocês que participam, direto ou indiretamente, desse projeto tão grandioso. Por que eu falo que esse projeto é maravilhoso, grandioso? Dentre outros que nos aproximam da palavra de Deus. Irmãos, no momento em que eu estou gravando esse áudio, chegou em minhas mãos o último mapa mundial sobre a perseguição, né? São 50 a perseguição de pessoas que pregam o evangelho, que sofrem discriminação por causa da fé, né? São 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Muitos países, dentre os quais Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbia, dentre outros, né, irmãos? E a cada dia está crescendo mais o número de pessoas perseguidas por causa da palavra de Deus. Já ultrapassou os 360 milhões de perseguidos no mundo, isto é, em cada 7 cristãos, um é perseguido. Ou seja, é uma reflexão que a gente deve fazer, dada a importância da palavra de Deus, irmãos, como a palavra de Deus é rica e deve ser guardada primeiramente no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor, como diz lá no Salmo 119. E também deve sair da nossa boca a palavra. Nós devemos anunciá-la para as pessoas, por onde nós andarmos, na nossa casa, né, irmãos? Em todos os lugares onde a gente for, nós anunciemos a palavra. E a palavra dentro dos nossos corações, em nossa boca, com certeza vai aumentar o número de salvos. E esse mapa que nos causa tristeza em contemplarmos, com certeza vai ser totalmente mudado se a gente anunciar o evangelho. Mas para nós anunciarmos, nós temos que aproveitar a cada momento que o Senhor nos dá de refletirmos sobre a sua palavra, porque a palavra de Deus é viva, irmãos, viva e eficaz. Em um momento tão assim, que a gente reserva no nosso dia, às vezes tão pouco tempo, né, que a gente pode reservar para ouvir a palavra, para meditar, o momento do nosso devocional. Como a gente aprende, né, irmãos? Como a gente aprende na igreja, nossa casa, nos diversos projetos que o Senhor nos deu. Nossa igreja tem uma marca muito linda que realmente faz jus à sua marca, compromisso com Deus e com sua palavra. Isso é muito maravilhoso. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, né, irmãos? E eu fiquei responsável de tratar com os irmãos 1 Samuel até o capítulo... Não, 2 Samuel, do capítulo 1 ao 5, que trata sobre a ascensão de Davi ao trono. Como a gente viu, Davi passou por muitas dificuldades até chegar o dia do momento, o dia em que ele vai reinar sobre todo Israel, né, irmãos? A gente pensa assim no cotidiano, quando a gente vê um presidente ou um rei, alguma figura de destaque, né, sendo aquele dia de posse, a gente logo imagina tapete vermelho, né, irmãos? A gente fica imaginando aquele monte de pessoas aplaudindo, aquelas bandas de música, reverenciando ali aquela figura. A gente imagina pessoas, repórteres, a mídia, né, transmitindo para todos os lugares do mundo aquela notícia. Imaginamos muitas coisas, né? Muitos bajuladores falando palavras eloquentes e por aí vai, né, irmãos? E eu fiquei pensando, poxa, Davi vai agora entrar em Jerusalém. Quem sabe, né? Seria uma festa de posse, jamais vivida em toda a história, né, irmãos? Afinal de contas, Jerusalém tem muita importância. A gente vai ver aqui qual é a importância de Jerusalém. Mas antes de nós falarmos um pouquinho sobre Jerusalém, como eu disse, nada para Davi foi fácil, tá, irmãos? Davi teve que enfrentar grandes desafios até chegar a esse momento. E agora a gente percebe que Davi vai ter que enfrentar os jebuseus. Porque antes Jerusalém era chamado
era Jebus, né? Por causa de que aquele povo cananeu que habitava naquela área e ao redor são chamados de jebuseus. E aqueles ali, a gente viu aqui, eu vou ler direitinho aqui para a gente ver, que foi o primeiro, assim, não foi aquela festa que Davi esperava, não. Quem recepcionou Davi foram esses povos, tá? Os jebuseus. Como eu vou ler aqui, em 2 Samuel, para a gente ver como é que aconteceu tudo isso, tá, irmãos? A gente vai pensar um pouquinho quem eram esses povos, por que Jerusalém foi escolhida para ser a sede de governo de Davi e também a sua residência, e quais foram os desafios que Davi encarou para poder conquistar ali toda aquela região, e como é que foi seu trabalho ali, o que ele fez ao chegar lá, como é que tudo foi, como é que se diz, como é que todo o seu trabalho foi efetivado, com a ajuda de quem. Então vamos ver aqui o que diz aqui. A conquista de Jerusalém, versículo 6 em diante, diz assim: o rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus. Como eu disse, os jebuseus eram os primeiros, né, que estavam impedindo da entrada de Davi ali, para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar lá, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza, chamou cidade de Davi, construiu defesas na parte interna da cidade desde Milo e foi se tornando cada vez mais poderoso. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor dos exércitos estava com ele, como diz aqui no versículo 10. Pouco depois, Irão, rei do Tiro, enviou Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então Davi teve certeza de que o Senhor confirmara rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor de Israel, seu povo. Depois de mudar-se para Hebrom, Davi tomou mais concubinas e esposas e gerou mais filhos e filhas. Aí no versículo 14 cita o nome desses filhos. Irmãos, então vamos lá. Os primeiros obstáculos que Davi encontrou foram os jebuseus, né, irmãos? Eram povos que, digamos, se achavam poderosos, né, porque eles dominavam aquela localidade, né, desde a conquista de Canaã. Eles se achavam mesmo donos ali, era o povo cananeu, e eles, ao que tudo indica, eles foram assimilados gradualmente, devagarinho. Eles foram assimilados ali mais tarde. Davi permitiu, né, que eles vivessem por ali. E mais tarde, quando o filho de Davi vem, que a gente vai ver mais à frente, Salomão, aí eles já se tornam escravos. Então, aos poucos, eles vão perdendo aquela força. Esses jebuseus, que eram os primeiros habitantes ali de Jerusalém, até porque o nome Jerusalém antes era Jebus, né, devido à questão desses jebuseus habitarem por ali, por aquela região. E como é que é Jerusalém? Vamos saber um pouquinho sobre Jerusalém, irmãos? É importante nós conhecermos um pouquinho da sua história, né? Ela é uma cidade estrategicamente localizada ao longo da estrada, no sentido leste-oeste, que atravessa o Vale do Jordão, perto de Jericó. Davi a estabeleceu como sua cidade real e a capital da nação. Era uma fortaleza natural, irmão, devido à sua localização bem elevada, né, numa elevação circulada, né, que tinha em volta, né, cercada por vales em 3 lados.
Por isso que aqueles jebuseus sentiam tanta confiança. Eles achavam que seus muros poderiam ser facilmente defendidos. Era difícil para alguém atacar, né? Porque era uma fortaleza. E aqui nós vimos que Jerusalém tem uma história muito bonita, irmãos. A gente vai ver ela citada várias vezes na palavra de Deus. Ela era, né? Foi ali que foi construído o grande templo, né, de Salomão mais tarde. Jerusalém foi a cidade de Davi. E mais tarde vai ser, Jesus mesmo cita Jerusalém, como é que é. Ela poderia. Então aqui diz que para entrar lá naquela cidade, ela está localizada mais ou menos a 53 quilômetros a leste do Mediterrâneo, né? E a cidade antiga foi construída no topo de uma colina, por isso que é chamada também de Sião, tá, irmãos? Sião, a gente vai ver mais à frente que Sião, vou falar aqui um pouquinho de Sião para os irmãos, que também é o nome aplicado a Jerusalém e as suas redondezas, desde o tempo de Davi. Ela era localizada na extremidade sudoeste, como eu falei, e era rodeada por vales, né? Exceto de um lado, né? A gente vê que depois da época da conquista, ela ficou conhecida como Jerusalém. Como eu disse antes, era chamada de Jebus, porque devido aos jebuseus, descendentes dos ateus e heteus e dos amorreus que viviam por ali. Ela tinha uma, assim, foi providência de Deus, irmãos, porque tinha as vantagens ali de Davi se estabelecer, né, estabelecer sua sede de governo ali e também morar por ali. Porque olha só que maravilha. Era uma cidade pagã, ou seja, ela não foi reivindicada anteriormente por nenhuma das tribos de Israel. Então, ninguém poderia ter ciúme, né? Davi não ia... era tipo neutro ali, aquela região. Então, ninguém podia ter ciúme. Ah, Davi está optando por tal tribo. Como a gente sabe, Saul, ele tinha as preferências tribais, mas Saul era totalmente, né? Por todos, era por todos. Ele tinha essa característica linda de não discriminar, né, irmãos? Ficava na fronteira de Judá e Benjamim, ou seja, adjacente ali a cidade ali onde Davi ficava, ali perto da tribo de Davi, né? Adjacente com a tribo de Davi. Tinha um suprimento de água muito maravilhoso, irmãos. Um clima agradável. É um local facilmente defensável, né, irmãos? Saudável, a qualidade de vida ali era muito boa, porque mesmo durante o verão, os ventos, né, permitiam que as noites fossem mais frescas devido à elevação. E aquelas brisas, era um local gostoso de se viver, tranquilo. Um clima maravilhoso devido toda aquela vegetação, né, irmãos? Então Deus permitiu ali que Davi fosse trabalhar ali naquele lugar maravilhoso. Tanto que fala assim, poeticamente, sobre Jerusalém, né? Grande é o Senhor e digno de louvor, lá no Salmo 48, do 1 ao 2. Na cidade de nosso Deus, no santo monte, belo e majestoso. Olha que maravilha, vai falando que sua elevação é segura, e isso dá uma beleza muito grande, né, para toda aquela região. Embora Jerusalém não seja, ou Sião, que também é chamado, não seja o cume mais alto de sua cordilheira, ele é considerado também o Monte de Deus, é a montanha mais alta do mundo, né? E também quando fala a alegria de toda a terra, no Salmo 48, do versículo 1 e 2, é possível que se refira, né, à admiração de outras nações, assim como foi expressado pela rainha de Sabá, lá em Reis, capítulo 10, do 1 ao 13. O próprio Deus, né, fala sobre
aquela região, chama tudo ali as minhas montanhas, chama carinhosamente as minhas montanhas, lá em Zacarias. Nas profecias, esse título poético, né, de Sião, mais tarde foi chamado de quartel-general de Deus, de Israel, lá em Isaías 2, do versículo 2 e 4, e também em Isaías 8 e 18, foi o título poético onde ficava o templo, né? Mais tarde foi o templo, né? E Jerusalém é um local muito assim importante, né? Até nos nossos dias mesmo, né, irmãos? A gente vê que ela é a capital espiritual do mundo, né? É uma sentença sublinhada pela Resolução de 1947 das Nações Unidas, a designa como a Cidade Santa Internacional. E ela é muito importante, irmãos, para os estudiosos da Bíblia e de história, porque ela é a comunidade mais fascinante do mundo, sendo uma das cidades muradas mais bem preservadas e sagrada para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, ela tem a sua importância, que a gente vê a palavra de Deus se referindo várias vezes, né, lá no Salmo 125, que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. Então tem a parte poética, né, de Sião, ou seja, daquela parte ali de Jerusalém, toda aquela região, né, irmãos? Então tem a sua importância. Por isso Deus escolheu, né? Deus é maravilhoso, Deus colocou o seu servo ali para mandar em todo Israel, num lugar maravilhoso, estrategicamente seguro, né, irmãos? Deus é perfeito em sua obra, aleluia, Jesus. Mas para entrar lá não foi fácil, irmãos, não foi fácil, porque tinha que ser usado um canal ali para entrar, um canal de água, né? Um túnel. E quem teve a ousadia, né, de entrar foi Joabe e seu exército, até porque o exército de Davi era muito forte, né, irmãos? Davi tinha uma habilidade tremenda de formar os seus soldados. E a gente vê que Joabe, né, se predispôs a entrar. Ele entrou pela passagem de água ali, porque não era fácil. Ali, como a gente sabe, era abundante de água, tinha abundância de água devido à fonte de Gion, irmãos, que fica no vale de Cedron, lá do sudoeste da cidade. É um local que jorra água 3 ou 4 vezes ao dia, durante aproximadamente 40 minutos, e o volume total dessa água, 1.270 metros cúbicos por dia, é suficiente para encher uma cisterna com aproximadamente 520 metros quadrados, a 2,5 metros de profundidade. Ou seja, era um sistema muito, muito bem suprido por água, aquela região tinha o suprimento da água. E é por isso que a única maneira de entrar no sistema de água pelo lado de fora da cidade seria através de um canal que saía do túnel levando água da fonte, a cisterna, na torre. Ele era um túnel, não era um túnel na verdade, mas uma área coberta por enormes pedras. Alguns chamam de túnel. E quem que teve essa ousadia de entrar? Foi o sobrinho de Davi, Joabe, né, irmãos? Com seu exército entraram para aquela parte ali difícil, aquele acesso difícil, porque Deus era com eles. E como sempre está dizendo aqui, irmãos, não tinha vitória senão com a presença de Deus. Por isso que Davi foi conquistando, né? Como nos diz aqui no versículo 10, Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, porque o Senhor estava com ele. A palavra de Deus sempre nos diz que a presença do Senhor foi o diferencial na vida de Davi, né, irmãos? Quando a gente lê o Salmo 23, por exemplo, que fala assim: o Senhor é meu pastor, muitos dizem, nada me faltará. Mas a tradução certa é não me faltará, ou seja, Deus não estará longe de nós, e nem aqui, especialmente quando a gente se refere a Davi, em nenhum momento. Mesmo Davi, nas diversas situações difíceis de sua vida, o Senhor era com ele. Por isso Davi tinha assim êxito em tudo que fazia, né?
E aqui nesse capítulo a gente vê que Davi teve êxito. Ele venceu ali aqueles que estavam desdenhando dele, aqueles jebuseus, né? Os jebuseus eram muito ousados. Como pode, né, irmãos? Lá não era o cume mais alto, mas a sua relevância era como o monte de Deus, a montanha mais alta, né? Aquele lugar dava aquele sentimento de segurança para aqueles jebuseus. Irmãos, não adianta que não existem obstáculos quando Deus está com o seu servo, né? E aqui Deus, como sempre Deus esteve com Davi, agora não seria diferente. Quando ele começasse mesmo a liderar todo Israel. E olha só, irmãos, como Deus é tão maravilhoso. Não adiantou aqueles jebuseus atrapalharem. Deus o estabeleceu ali, né? Foi ali que Davi se tornou cada vez mais poderoso, ou seja, havia prosperidade na vida dele. Tanto que ele recebeu até o apoio do rei de Tiro. Versículo 11 diz assim: Davi enviou, pouco depois Irão, rei de Tiro, enviou uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Olha só como é que foi. Esse homem tinha interesses também, né? É porque Tiro, né, era uma região assim que tinha, né, uma região portuária que tinha possibilidade, né, irmãos? Tinha condições de ajudar Davi, né, aquele rei de Tiro, que a gente vai ver que ele é muito relevante. Irão, né? Ele possibilitou, né, ajudou na construção da casa de Davi. Ele enviou cedro, porque lá na região dele o cedro era uma árvore que cresce lentamente, podendo atingir muitos metros. É uma árvore, é uma madeira forte, né? Ela tem uma beleza, um aroma adocicado, e a durabilidade dela também é grande, né, irmãos? É a madeira preferida dos reis do mundo antigo. Ela era usada, né, o cedro era usado na construção de templos e palácios. E a alta concentração de resina no tronco inibia a formação e desenvolvimento de fungos. Então era um material maravilhoso, né? Que aquele rei, né, que era de Tiro, né? Tiro era um dos principais portos fenícios do mundo antigo. Aquele rei foi benevolente com Davi. Claro que ele tinha interesses, né, também, né, digamos assim, da parte agrícola ali daquela região que era onde Davi estava, que era uma região bem fértil, produtiva. E ele, claro que também recebia a ajuda de Davi, né, irmãos? Mas olha só, Deus usou esse homem para a construção do palácio, daquele palácio do homem de Deus. Deus ofereceu conforto, um lugar bom, agradável para aquele servo do Senhor. Ora, Deus sabia o tanto que Davi sofreu, né, irmão, na sua caminhada. Quantas vezes Davi viveu fugitivo. E agora era a hora dele ter um lugar, se estabelecer, né? E Deus ofereceu o melhor, né, irmãos? Porque Deus é maravilhoso. Ele oferece o melhor para as nossas vidas. Ele tem muito cuidado com a gente, né, irmãos? E com Davi não foi diferente. Aí quando Davi recebeu essa ajuda desse homem, né, que também tinha interesses, claro que aquele rei de Tiro tinha interesses também, como eu falei, né, irmãos? Foi o primeiro que concedeu reconhecimento internacional, né, para Davi. E eles tinham que ter boas relações. Para esse rei, ele tinha o interesse de que os israelitas os ajudassem com os alimentos, né, a parte de alimentos. Porque, embora eles oferecessem algo, eles também recebiam, né, irmãos? Eles recebiam a contribuição, né? E Deus, assim, Deus coloca pessoas para ajudarem Davi, mesmo pessoas distantes, porque Deus usa meios para ajudar seus filhos, meus irmãos. Deus é perfeito, maravilhoso. Aí depois, irmãos, depois que Davi recebeu a ajuda desse homem, né?
Ele teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando por amor ao seu povo. E a gente vê, irmãos, que Davi está sendo muito abençoado aqui, por amor ao povo de Deus, porque Deus o confirmou como rei, Deus o prosperou. Ele passou a fazer, né, ali a sua residência, ele teve a sua residência, e ele passou a morar naquela fortaleza, que é chamada Cidade de Davi. E lá ele não ficou parado não, irmãos. Ele não ficou ali, agora eu vou descansar, agora é meu momento de usufruir, somente não. Ali era o momento também dele trabalhar. Davi sempre atuante, tá, irmãos? Ele construiu defesas na parte interna da cidade desde o Milo, tá, irmãos? Essas defesas, porque Davi, atualmente, né, essas defesas de Milo, atualmente a maioria dos estudiosos acredita que essa importante estrutura pode ser identificada como os que os arqueólogos chamam de estrutura de pedra em degraus. Ou seja, ela era construída com pedra e terra, permitindo que a área de construção se estendesse cerca de 185 metros quadrados. Ou seja, Davi estava ali com a intenção de expandir, até porque mais à frente a gente vai ver o quanto, né, aquela nação prosperou, né, irmãos? Nós veremos que foi muito, muito lindo todo o trabalho de Davi, e aqui está apenas começando, né, irmãos? E Davi já começa muito bem, e a gente aprende aqui com essa lição que Deus foi com aquele servo dele. Davi foi extremamente trabalhador, temente a Deus, um homem sábio, estratégico, né, irmãos? Ele não temeu nada. Nada foi impedimento para ele conquistar aquilo que o Senhor havia prometido para ele. Dizem que os jebuseus, Davi até que deixou que eles ficassem por ali mesmo, mas mais à frente, quando o filho de Davi vai reinar, não dá moleza para eles não, os torna escravos. Davi tinha um coração muito bondoso, né, irmãos? Então, o que a gente aprende aqui é que Deus estava com aquele homem e que suas conquistas, que sua entrada ali em Jerusalém era providencial. Deus providenciou, porque Jerusalém é muito relevante, né? A gente sabe que por ali Jesus passou. A palavra de Deus nos diz que um dia, né, ele vai ter a restauração de todo o povo, né, de todo Israel. E Jerusalém muito relevante, tá, irmãos? Muito relevante. A gente sabe que é uma cidade, como eu disse, até hoje extremamente importante, que é a capital espiritual, né, do mundo. Como eu disse, uma sentença das Nações Unidas uma sentença sublinhada na resolução de 1947 das Nações Unidas, e ela é a cidade santa internacional, extremamente importante para os estudantes de história e da Bíblia, irmãos, porque é uma cidade muito bonita, bem preservada e sagrada para o judaísmo, cristianismo e islamismo. Então é isso, meus irmãos, que Deus abençoe e que Deus fale conosco. É o seguinte, irmãos, que quando Deus tem uma promessa, não tem nada que impeça o agir do Senhor. Não adianta Jebuseu, não adianta essa dificuldade para chegar até passar ali por aquela parte da água, por aquela parte que Joabe passou, né? Por aquele, digamos que aquele túnel, até, né, aquele túnel secreto, porque Joabe era ousado e conseguiu passar por ali. Então não houve impedimento daqueles jebuseus críticos que desdenharam de Davi. Não houve impedimento para Davi. Ele enfrentou aqueles homens e enfrentou aqueles desafios, porque Deus era com ele, irmãos. E Davi sempre deixa muito claro, né? O Senhor estava com ele. A palavra de Deus nos deixa bem claro. Foi essa a diferença. Davi tinha a companhia do Senhor. Davi nunca esteve sozinho, irmãos. Nos momentos mais difíceis da sua vida, ele esteve com o Senhor. E assim é conosco, irmãos. Não existem
barreiras que impeçam o agir do Senhor em nossas vidas, né? Como diz a palavra de Deus, operando Deus, quem impedirá? Não adianta Jebuseu, não adianta nada. Na época do nosso Jesus Cristo, apareceram os Zeus também, né? Mas não foram impeditivos dele realizar a obra. Jesus teve que encarar os fariseus, todos aqueles eus, né, irmãos? E não foi impeditivo dele realizar a sua obra ali, quando ele entrou ali em Jerusalém, né? Jerusalém, quando Jesus entrou em Jerusalém, o nosso rei, ele enfrentou grandes desafios, não foi fácil. Toda aquela região que ele passou, Jesus passou, ele também enfrentou desafios por amor a nós. Ele enfrentou fariseus, saduceus, enfrentou tudo quanto é eus, né, irmãos? Mas venceu porque ele é Deus, porque ele é rei, ele reina sobre todo Israel. Tem, metaforicamente, alguém chama Jerusalém do quartel-general de Deus, né? Então é Deus que manda, irmãos. É Deus que manda. Deus sempre mandou e sempre mandará na vida daquele que se coloca debaixo de obediência mesmo, e que aguarda a promessa dele. No tempo certo, o Senhor abençoa. Lá em Zacarias 2,5 diz assim: o Senhor protege o seu povo de modo tão seguro. Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros. Eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor. Dentro dela serei a sua glória. Olha aqui, anunciando o Messias. O rei, aquele rei que é para sempre, né, irmãos? Então, irmãos, que Deus vos abençoe, que não hajam impedimentos para nós, até chegarmos a promessa que o Senhor fez para nós, tá? E que nós aprendamos com este homem de Deus que em nenhum momento teve insegurança, teve medo de enfrentar os desafios, e foi onde Deus mandou que ele fosse, ele foi, conquistou, foi ajudado, não somente por pessoas, né, como o Irão aqui, que a gente citou, aquele homem rei de Tiro que o ajudou, né? Como foi ajudado aqui, principalmente pelo Senhor, né, irmãos? Que Deus vos abençoe nesse dia maravilhoso, e que amanhã nós encerraremos. Se Deus quiser, amanhã a gente vai encerrar nesse capítulo 5, se Deus quiser, sem os jebuseus. Os jebuseus aqui já não vão agir nos versículos que a gente virá amanhã, mas virão outros eus. Quem será, irmãos? Quem serão esses eus? Né? Os filisteus estarão de volta. Amanhã a gente vai ver. E lá vão eles atacar de novo. Esses filisteus não desistem, né, irmãos? Mas Deus continua com Davi, continua conosco todos os dias. E não adianta jebuseu na nossa vida, não adianta críticas de jebuseus, não adianta nada, muro alto, montanhas ao redor, porque, como diz o Salmo 125, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta de nós, em volta do seu povo. Sempre o Senhor estará conosco, meus irmãos, todos os dias, até a consumação do século. Tá bom, meus amados irmãos? Que Deus vos abençoe grandemente. Me perdoa novamente por ser um pouco prolixa, mas é porque a palavra de Deus é tão maravilhosa, tão rica. E a gente vê o quão maravilhoso é o Senhor em nos ensinar e nos proporcionar momentos assim, né? Que Deus vos abençoe. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, e que assim como Ele esteve com Davi nos maiores obstáculos de sua vida, Ele esteja conosco todos os dias, até a consumação do século. Um grande abraço, que Deus vos abençoe em nome de Jesus.